Olá, pessoal. Hoje é o segundo episódio do nosso podcast Falatória e vamos falar sobre imagem, estilo, comunicação. Como que essas variáveis irão influenciar diretamente na sua performance. E para isso, eu trouxe duas especialistas nos devidos assuntos. Uma em imagem, outra em recrutamento e seleção. Então, para começar, eu quero passar a palavra para elas. Primeiro, Priscila. Quem é você? Se apresente para a nossa audiência, por favor. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Tudo jóia? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Seja Paulo. bem-vinda. Bem, eu sou periodontista, sou consultora de imagem e estilo. Trabalho aí trazendo, ajudando mulheres a resgatar a melhor versão da sua imagem. E muitos acham que é apenas roupas, né? Mas a imagem é todo um conjunto, a própria essência, a personalidade, é externalizar, a gente colocar para fora, como uma capa de um livro. Né, em que dentro é a nossa história e fora a gente está mostrando ali a nossa melhor versão. E a capa vende? E a capa vende. A capa vende porque nós somos visuais, né? E emocionais também. Então a capa vende se ela conectar, se ela realmente trazer essa emoção que cada um tem, né? De ser mais único. Então por isso que é um conjunto, né? A imagem, ela é todo um quebra-cabeça que a gente vai montando e trazendo de dentro para fora. Quem acompanhar aqui hoje vai aprender a vender mais? Vai aprender a vender mais, vai aprender a ser mais autêntico, com certeza. Então seja bem-vinda. Obrigada. Raíssa, sua vez, se apresente, por favor. Oi, gente, boa noite. Bom, um prazer estar aqui, né, com vocês. Hoje eu tô querendo ajudar, né, na parte mais voltada a recrutamento e seleção. Contando um pouquinho de mim, né, eu tenho uma consultoria de recrutamento, que é a RM Gente de Gestão. Nela a gente faz processos seletivos para os mais diversos tipos de empresas, áreas e tudo mais. Eu sou formada em administração, eu tenho uma pós na USP na parte de soft skills, dou treinamentos também na área e acredito, né, que a imagem ela vai muito além da roupa que você veste. E sim da sua postura, do seu tom de voz, da sua comunicação e vários outros, né, requisitos para que você consiga se posicionar da maneira com que você queira ser visto. E como, gente, vamos entrar aqui nesse tema, seja bem-vinda. Eu vou explorar vocês demais, porque conhecimento não falta aí do outro lado. Então vamos trazer muitas informações, cases que vocês tiverem, para compartilhar, para que as pessoas, ao assistirem isso aqui, consigam perceber o que elas precisam fazer para melhorar a questão da imagem. Como você disse, não é simplesmente se vestir bem. Não adianta a pessoa se vestir bem se ela é uma pessoa arrogante, se ela é ignorante, se ela julga demais. Então não adianta só a roupa, a imagem ela é um conjunto. E aí eu quero começar perguntando para vocês, qual é o principal erro das pessoas ao pensarem estrategicamente uma imagem profissional? O principal erro é ela se vestir de um personagem. Se ela é dessa forma que você falou, né, arrogante, ou ela é uma pessoa de um posicionamento mais forte, e ela se vestir do contrário, por mais que talvez não sejam características tão queridas, ela vai passar uma incoerência na imagem dela. E incoerência a gente passa uma desconfiança. Então, acho que a pior forma de você se mostrar é você não tendo uma coerência com quem você é. Porque os adultos, né, a gente olha uma coerência para ter uma confiança. Se tem algum ruído, a gente já pensa, não é tão confiável, então você começa já a duvidar daquela pessoa. Agora, se ela tem uma postura dessa forma, ela pode amenizar, né, trazendo, com certeza, características da personalidade dela, que nós não somos uma coisa só, que vai também conversar com o outro lado, um lado mais leve dela. Então, trazendo a essência dela e não trazendo um personagem. Eu acho que, para mim, é o pior. E trazendo isso pro recrutamento, Raíssa, o que você me diz? Bom, eu concordo muito com isso que a Priscila falou, né, da questão do personagem. Eu acho que muitas vezes as pessoas tentam se adequar a um estilo, para poder passar uma imagem para a empresa X, e aí quando vai ser entrevistado para a empresa Y, já passa uma imagem completamente diferente.
E isso realmente causa ruídos, né, na comunicação e no posicionamento que essa pessoa traz. E mostra, né, que a pessoa não sabe bem o que ela tá fazendo, né? Mostra a pessoa tá perdida, mostra a pessoa não ter um rumo e uma direção, né, assertiva de acordo com seus valores, sua essência, suas expectativas, seus objetivos e até mesmo seus sonhos. Isso é muito importante, no fim das contas, falar sobre autenticidade. A pessoa ela precisa ser autêntica, mas tendo flexibilidade. Claro. Não que eu tenha que ser o cara fechado o tempo inteiro, Exatamente. mas também eu não posso ser o Zé Sorriso o tempo inteiro. Eu tenho que entender qual que é o cenário que eu estou para me comunicar da melhor maneira possível. Então, cada um tem um estilo, graças a Deus cada um tem um estilo. Mas entender que aquele estilo ele pode ser moldado de acordo com aquilo ali. Claro, sem ultrapassar o limite, porque esse limite transforma você em uma pessoa falsa. Esse é o grande X da questão. E aí, como pensar no primeiro ponto que vocês falaram da questão visual? Como adequar a minha roupa nesse primeiro momento? Como pensar na minha roupa de uma maneira que seja adequada ao meu estilo, mas também que junte com o cenário que eu estou. Como assim? Por exemplo, se a pessoa não usa terno e ela vai usar esse terno, ela vai ficar incomodada, vai ficar puxando. Ou seja, isso aqui, a roupa, vai trazer uma informação desnecessária, por exemplo, que ela está nervosa. Que a pessoa está nervosa. Então, como trabalhar isso? Como trabalhar a minha imagem, vestuário mesmo, em relação à minha autenticidade, mas também me deixando ainda confortável dentro daquele cenário. Como pensar dessa forma? A gente tem um estereótipo, né, um padrão que apenas algumas determinadas peças de roupas vão passar seriedade, profissionalismo, e aí a gente tenta nos encaixar, né, em um guarda-roupa profissional, né, e isso não é verdade. Tanto que, né, hoje a gente vê, né, não precisa de um blazer para você passar autoridade, força. Por quê? O que tem no blazer? Linhas retas, estrutura, muitas vezes é uma cor mais escura. Então, a gente tem que entender quais linhas, quais os elementos me passam o que eu quero. E aí você consegue, de uma camiseta, passar uma autoridade quando você traz outros elementos que vão complementar. Porque é como se fosse sua essência mais casual, porém você tem que estar ali adequado ao ambiente. Então, você vai trazer, às vezes, uma camisa, uma terceira peça que vai trazer esse elemento que não seja um blazer. Então, assim, acho que é mais entender que na imagem, né, no visual, tudo vai passar uma mensagem. E é começar a se interessar mais. Por que eu acho que aquele objeto ali me passa uma sensação mais de força? Né? Será porque ele... Então, assim, tem vários elementos e a gente vai aprendendo ali e vai conseguindo conectar e trazer para a roupa. Porque nós somos uma imagem, assim como um escopo, né? Então, ele tem aqui uma cor, ele tem um volume, uma textura, linhas, formas. Então, a gente é mais isso. É a gente entender que não existe um guarda-roupa profissional, padrão, engessado, que só aquilo ali passa determinadas mensagens. Então, a gente é mais isso, ficar mais atento ao que aquela peça, né, quais os elementos que elas estão, qual que é a mensagem que ela transmite, do que falar que só o blazer ou uma alfaiataria, né, ou uma peça X, a peça outra que vai passar. Não sei se você também... Não, eu concordo em partes. Eu acho que quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente realmente tem que se adequar com a imagem visual que a empresa prega, né? A maior parte das empresas tem a sua cultura, muitas profissões já têm isso estereotipado. Acho que para a mulher hoje é algo um pouco mais flexível, mas quando a gente fala de homem, por exemplo, um homem que é advogado, ele precisa de usar um terno e uma gravata, nem que seja para poder fazer as audiências. Talvez ele no dia a dia pode ficar só com uma camisa social, pode ser que sim, mas quando ele vai exercer realmente a profissão de estar lá no tribunal e etc., ele precisa de estar adequado. Assim como uma mulher que é uma advogada, por exemplo, também, ela não precisa mais hoje usar um terninho.
Ela pode utilizar uma calça, pantalona, ela pode utilizar um salto, ou até mesmo se ela não conseguir usar salto, não gostar, etc. Hoje tem outras alternativas, como um mule, como uns outros sapatos um pouco mais arrumados, que trazem também a mesma imagem de autoridade, de competência, de um bom profissional, mas que não necessariamente é tão engessado. Mas, igual eu falei, tem casos e casos. Quando a gente fala, por exemplo, de uma startup, a gente sabe que é um pouco mais despojado, mas você também não vai para uma startup com uma mini saia e um decote também. Você está num ambiente de trabalho, você não está numa festa. Então, eu acho que quando a gente fala de imagem, de roupa e essas coisas, é muito voltado ao bom senso. Exatamente. É o bom senso. Esse é o tipo de lugar que eu usaria tal roupa? Faz sentido? As outras pessoas estão vestidas dessa forma? E eu gosto muito de uma frase, né, quando a gente fala de mercado de trabalho, vista-se para onde você quer chegar. Então, assim, se você quer chegar num cargo de liderança, se você quer ser promovido, se você quer crescer, você precisa se vestir de acordo com o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é um cargo de liderança, você não vai ficar indo de calça jeans, tênisinho e camiseta básica, sem nenhum acessório, sem um blazerzinho para compor, sem coisas que vão passar essa imagem, mas não necessariamente você precisa de encaixar no salto plataforma, numa calça de alfaiataria e essas coisas. Então, para mim, é o bom senso mesmo. Eu acho que para mulher, hoje, a sociedade aceita mais esses elementos, né? Assim, já incluiu no guarda-roupa da mulher, que ela não precisa de ser tão... Porque, na verdade, o blazer, a alfaiataria é do guarda-roupa masculino. Então, a gente trouxe para trazer elementos também mais de autoridade que essas linhas retas trazem. Para o homem, e principalmente para profissões que são extremamente clássicas, que são mais rígidas, né, no dress code, é muito complicado. Então, ali você vai ficar incomodado com o blazer. Não tem como, porque pede ali, tem como se fosse uma regra. Mas saindo dessas empresas, né, e desses trabalhos que são muito, muito formais, já dá para poder... Flexibilizar. Né? Mas eu também concordo que a gente precisa também seguir algumas regras, não tem como. Mas para o guarda-roupa da mulher ficou um pouquinho mais maleável. E é importante, dentro disso tudo, a pessoa pensar num fator fundamental, que é cultura. A pessoa tem que conhecer a cultura da empresa. Por exemplo, vamos lá, Facebook. Como que anda o dono do Facebook? O cara anda com uma malha. Então, se você for com uma malha, ele já está de cima para baixo falando qual que é a linha que pode ser. Agora, você vai num ambiente, por exemplo, de um tribunal de justiça. Aí você vai fazer uma sustentação oral de camiseta, você nem sobe no púlpito. Sim. Por quê? O dress code não permite. Não permite. E o que a Raíssa falou, a palavra é senso. Ah, mas eu sou assim, eu quero ser assim. Então, talvez repense a sua vida. Porque se você está querendo se impor naquele ambiente, aquele ambiente não é para você. Pensa nisso. Se vestir de gravata é ruim, talvez você não esteja no lugar certo. Porque nós temos alguns padrões. E é importante ter padrão também. Porque senão vira uma anarquia. E aí, trazendo para o dia a dia de negócios ali, como que essa questão da imagem pode influenciar diretamente no network, nas conexões? Porque vamos pensar de fato, você vai comprar algo muito caro, e aí a pessoa tá lá, vai te atender de chinelo e de bermuda. No fundo da sua alma, você fica assim, será? É muito dinheiro para vender, para comprar com esse cara. E é inconsciente, o inconsciente coletivo faz isso. Então, como que eu vou trabalhar a minha imagem para que eu seja um profissional com uma imagem mais autoridade e, ao mesmo tempo, gerando network ali nas relações que eu faço? Eu acho que a gente tem que ter um propósito em tudo que a gente faz. Então, assim, um objetivo. Eu estou indo para esse evento, para esse curso. Com qual objetivo? Eu quero que as pessoas me conheçam como uma autoridade, por exemplo, meu caso, como uma CEO, ou eu quero que as pessoas me vejam como uma recrutadora que vai acolher, que vai ajudar? Eu tenho que pensar qual que é o meu objetivo para saber qual roupa que eu vou. Se eu quero que me vejam como autoridade, eu vou colocar um salto super alto, eu vou colocar mais acessórios, eu vou vestir uma roupa mais arrumada, assim, mais elegante. Quando eu quero passar uma conexão, eu posso colocar uma roupa arrumada, mas eu posso colocar um tênisinho, eu posso colocar menos acessórios, posso prender o meu cabelo. Então, tudo isso depende da
do objetivo que você tem nesses lugares. Dá para ser uma autoridade e passar conexão também? Dá. Mas eu acho que a gente tem que ser proposital no que a gente faz. E eu acho que é basicamente isso, assim, né? A questão da roupa, né? Do networking e tudo mais, vai depender também do lugar que você vai. Então, assim, se você vai para um barzinho, você pode ir mais descontraído. Pode e deve. Eu posso passar uma imagem de autoridade num barzinho estando com uma roupa mais descontraída, falando sobre o que eu faço. Passar autoridade, passar credibilidade, não necessariamente é só com a roupa que você veste. A roupa ajuda e muito. Porque tem até um estudo lá acho que de Oxford, que na primeira impressão que a pessoa tem de você, os 7 segundos são fundamentais. Ela já tem uma opinião sobre você nos 7 primeiros segundos. 7% é o que você fala. 38% é como você fala. E 55% é a sua imagem. Então, tudo está interligado, mas a imagem, a forma com que a pessoa te olha, o seu gesto, seu sorriso, seu olhar, sei lá, a roupa que você tá, a postura que você tem, você tá ereta, você tá curvada, você tá olhando para baixo, porque tem vários sinais, a pessoa tá mentindo, mexendo no nariz, tá incomodada, nananã. Aí a pessoa vai realmente ver quem é você, vai ter uma impressão, uma primeira impressão sobre você. Agora, se você pensar só em roupa, é olhar a situação que você tá e o objetivo que você tem, de onde você está indo. O que você pensa, Pri, sobre isso? Porque as pessoas elas confundem um pouco a questão do conforto, de se sentir confortável, e o desleixo ou a falta do respeito com aquela outra pessoa que você está indo ver ou local. Porque a gente precisa pensar que você pode estar se sentindo super confortável, mas você não está adequada para aquele ambiente ou local. A pessoa que está indo comprar, né, um carro super caro e de chinelo, ela está indo numa concessionária, num local de trabalho, né? Ela não está indo numa lanchonete, numa padaria, numa praia. Ela pode? A gente pode fazer o que a gente quiser fazer, né? Mas questão de até respeito pelas pessoas que estão trabalhando, pelas outras pessoas que estão lá, ela poderia ir pelo menos mais adequada. Porém, uma questão, cada um, né? Igual eu falei, a gente, eu tenho clientes que brincam e falam, mas eu adoro chinelo havaiana e eu gosto de usar, seja lá para onde for. Só que o chinelo havaiana, qual que é o elemento? É uma borracha. A borracha, ela é casual. Ela é para algo lavável, né? Então, aquele elemento, ele não vai combinar com lugares que não pede tanta casualidade. E assim, a gente, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Se fosse o contrário, se tivesse alguém vindo dessa forma, né? Para que você seja a pessoa que vai conversar ou tal. Então, assim, acho que é mais essas questões de a gente entender que a gente também precisa ter o respeito pelo local, pelas pessoas, pelas regras, né? Pelo ambiente, para você também ser respeitada. Porque às vezes essa pessoa que não está muito bem arrumada, aí fala, poxa, mas eu fui maltratada. Isso aí tá fora de questão, né? Não tô falando sobre isso. Então, eu falo assim, eu não fui super bem atendida quando eu voltei lá e estava bem arrumado. Na verdade, a pessoa meio que se sentiu também, muitas vezes, o respeito que você teve, ela teve respeito por você. Então, eu acho que é mais isso. Quando você está aqui, você se preparou, você se arrumou para uma entrevista, por exemplo, como a gente estava falando aqui antes. Se você não se arruma minimamente e não se mostra ali preparada, que você se preparou, né? Você também não está comunicando outras qualidades suas, outras habilidades, né? Que é essa sua capacidade de se adequar, né? Então, assim, não é só você estar confortável. Então, quando eu falei sobre o conforto, porque com o Covid, né? A gente meio que deu o trabalho remoto, a gente trouxe o conforto como o cerne da nossa vida. E aí o conforto ficou no moletom, conforto ficou em prender o cabelo de qualquer jeito e trabalhar daquela forma. E eu acho que aí foi meio que
mudando um pouco essa nossa análise de como a gente se mostra ao mundo, né? Porque a gente se mostra, a gente é visto, a gente nos vê. Então, assim, é sempre... Nós somos um emissor, nós somos... a gente transmite a nossa mensagem ao mesmo tempo que outra pessoa está ouvindo, nós estamos vendo a pessoa. Então, não dá pra gente poder ficar assim, eu sou assim. Assim As já pessoas era. vão ter que me aceitar dessa forma e sem ter esse cuidado com o outro. E para network é o seguinte, você chegou num evento, você não conhece aquela pessoa, você não é amiga dela. Como que ela vai confiar em você? Gente, não adianta falar. Existe um certo preconceito. Se você vai num evento bancário e vai todo avacalhado, o cara não vai te dar atenção. Ele não te conhece. Depois que você já fez a sua história, que você já carregou ele de informações sobre quem é você, aí beleza, vocês dois já criaram uma intimidade. Mas no primeiro momento não adianta. Ah, mas o cara me olhou torto. Mas por quê? Porque todo mundo tá numa linha e você chega de calça vermelha. E isso chama atenção, gente. Não é frescura. É só você pensar se a situação fosse com você. Então aqui nós falamos sobre a parte da roupa. Chama muita atenção. Mas quais outros critérios, quais outros fatores também impactam na construção de uma imagem? Na hora de uma entrevista, o que mais que você observa para a formação da imagem da pessoa? Eu acho que a gente observa muito a questão da pontualidade, né? A gente falou agora, a Pri falou agora sobre a questão do trabalho remoto e tudo mais. Hoje a maior parte das entrevistas são feitas de maneira online. Então, a gente olha todas as soft skills dessa pessoa também, né? Então, a gente olha a questão da pontualidade, a gente olha a questão da pessoa ter se preparado para aquele momento, tá com um fundo minimamente organizado, porque eu já entrevistei pessoas com a cama toda zoneada. E aí você já pensa que a vida da pessoa é uma bagunça. Aí você vai tirando conclusões com esse primeiro contato que você tem. Olha tudo que tem em volta, né? Então, assim, além dessa parte de habilidades comportamentais, que são as soft skills, a gente olha o tom de voz dessa pessoa, o olhar. Eu já entrevistei muito candidato que não consegue olhar para a câmera. O olhar ou a falta dele. Ou a falta dele. Então, assim, eu já entrevistei candidato que ficava olhando pro nada. E eu falava, gente, o que esse candidato tá fazendo? Por quê? Aí mostra o quê? A timidez da pessoa. E se for uma vaga para um vendedor, como é que eu vou passar essa pessoa no processo seletivo? Não tem as habilidades que eu busco. E olha a questão do gesto da pessoa, né? Gesticular. Se gesticula muito, se gesticula pouco, se tem algum tique de ansiedade, etc. Tudo isso dá pra gente perceber no momento, né? E além, né, da imagem de roupa, eu acho que é importante a gente falar, principalmente para a questão da mulher, da maquiagem, dos acessórios. Não é só a roupa, né? A gente fala de entrevista, não dá pra você aparecer numa entrevista com uma maquiagem de festa. Patati patatá. Não dá, com 2 chineladas na cara, com batom vermelho bagunçado. Enfim, gente, não dá. É a questão que eu falei desde o início, né? É o bom senso. Uma maquiagem básica, uns acessórios básicos, uma roupa básica também, principalmente para o online, você não precisa de se arrumar absurdamente. Mas, pô, bota uma roupa básica, bota um sutiã, né? Porque, não, gente, eu juro, eu já passei por tanta situação com um candidato nessa questão de imagem e tudo mais, de, assim, já teve candidato que me atendeu 10 horas da manhã para uma entrevista deitado na cama, de pijama, tirando a remela do olho. Já tive candidato que no meio da entrevista pegou um prato de comida e começou a comer. Assim, isso tudo vai falando muito sobre o perfil da pessoa. Muito sobre o comportamento dela. E mostra um total descaso com o meu tempo, com o meu trabalho e com a vaga que eu tô fazendo. Então, assim, é o tipo de pessoa que não tem segunda chance. Sabe? E às vezes as pessoas nem percebem o que elas estão fazendo. E olha só, quando ela fala de segunda chance, é a mesma coisa da primeira impressão. Não tem outra. Você não consegue fazer uma primeira impressão de novo. Igual aquela pessoa não consegue mais mostrar para ela que foi um dia atípico, filho doente, ela estava doente. Não tem como, né? Então, não é só a roupa, com certeza. E eu acredito que a roupa, ela acaba sendo, se muito bem, se a gente pensar na nossa
imagem, né, na nossa comunicação não verbal como um todo, a roupa, ela é apenas um complemento, como gestos, na comunicação. Ela vai dar o tom, né? Se a essência ali não tiver muito bem clara, a roupa, ela pode ou não dizer nada, ou ela pode dizer errado, né? Traz um ruído. Né? Às vezes você é uma pessoa extremamente séria, mas a sua roupa está com muitos elementos, está muito colorida, ou traz muitas informações que você vai imaginar que ela é uma pessoa extremamente assim, espontânea, divertida, não tão séria. Então aquela roupa ali tá trazendo um complemento errado para sua, diferente. Né? Então não é só também pensar na roupa, é o conjunto. E as duas coisas têm que conversar. Porque se a pessoa também, ela é muito séria e às vezes, né, ela tá para aquele momento tentando ser, aí tá com uma roupa também ao contrário, né? Se ela não é tão séria, está com uma roupa mais espontânea, ela tem que manter, talvez ali no momento também, alguma coisa mais assim, solta na fala para trazer essa coerência, né? Senão vai trazer o ruído. E eu falo de comunicação. Que o mais importante de tudo é o exemplo e a coerência. Então, por exemplo, a Raíssa recebeu um currículo lá, a pessoa fala assim, sou proativa. E aí ela começa a fazer perguntas, a pessoa fica... Cadê a produtividade? Não respondeu. Exatamente. Então, é o que você fala, é o que você entrega. Isso também é formar uma imagem. Sim. Porque, eu sou um cara extremamente estudioso. Você nunca me viu com um livro, lendo qualquer coisa, nunca me viu estudando. Só que eu prego aquilo. Só que essa máscara cai, que é o que nós falamos lá no início do personagem. Então, eu crio um personagem estudioso, mas, na verdade, eu sou desleixado. E aí, quando a máscara cai, é difícil. Porque você cria uma imagem de falso. E aí, a partir desse momento, as pessoas, afastam, credibilidade zero. Então, além de roupa, de comportamento, é entender o que você fala. Se você fala, você faz, para ter coerência. Porque é só você imaginar. Se alguém fala uma X com você e te entrega B, a credibilidade dessa pessoa vai lá embaixo e aí você fica com o pé lá atrás com ela. Então, o primeiro passo também, um dos primeiros passos, é entender o que você está falando, é o que você está entregando? Se for, a sua imagem vai ser fortalecida. E aí, como que eu posso trazer isso para o dia a dia dentro da organização, Raíssa? Como que eu posso utilizar dos meus exemplos para impactar as pessoas e fortalecer a minha imagem? Bom, é legal isso porque para mim a verdade é a coisa mais importante da face da Terra. Assim, para mim, mentira tem perna curta e até mesmo em processo seletivo, quando eu desconfio do candidato, eu faço questão de ligar para alguém que já trabalhou com essa pessoa para perguntar sobre. E normalmente eu tô certa. Normalmente tem algum problema, normalmente essa pessoa trouxe, né, impressões negativas também para quem já trabalhou junto com ela. Mas no quesito de imagem, repete a pergunta. Para você pegar ali a sua atitude, as suas ações para formar uma imagem mais coerente. Quais ações que vão fortalecer a minha imagem como profissional? Então, o que vai deixar assim, poxa, o Paulo é um cara que entrega. O que eu tenho que fazer para ter essa imagem? Eu acho que é fazer o que tem que ser feito e além do que tem que ser feito. Acho que muitas vezes a gente quer fazer algo mirabolante, mas o básico bem feito, ele funciona muito bem. E quando a gente fala de dentro de uma empresa, né? Um posicionamento dentro de uma empresa, é realmente fazer o que tem que ser feito. Então, o seu chefe designou uma tarefa para você com prazo até segunda-feira. Deu domingo, você não finalizou, nem que você tenha que virar à noite para poder entregar o que foi feito. Ou então, ter avisado para essa pessoa antes, com esse prazo aqui eu não consigo. Mas é questão da responsabilidade. Eu acho que hoje, né, as soft skills, as habilidades comportamentais que são mais exigidas dentro da empresa, né, que eu falo que são as mais importantes, assim, é a resiliência, ou seja, a pessoa não desistir das coisas, realmente aprender, continuar, fazer diferente se tiver que fazer diferente. A segunda que eu falo muito é a adaptabilidade.
Quando a gente fala, por exemplo, de startup, as coisas funcionam assim. Tem uma mudança o tempo inteiro. Você precisa de se adaptar à mudança de processo, à mudança de pessoas, enfim, a contratar mais gente, a demitir gente, enfim. Cada empresa tem, né, o seu padrão. Então, a adaptabilidade é muito importante também. Então, seria a resiliência, a adaptabilidade e a comunicação. A comunicação assertiva. E a comunicação assertiva, ela é muito importante porque ela é completamente diferente da comunicação violenta. E a comunicação violenta, muita gente acha que é só você gritar com uma pessoa, né? Comunicação violenta envolve o deboche, envolve você ignorar uma pessoa, envolve você falar mal da pessoa nas costas. Enfim, a comunicação violenta vai muito além disso. Quando a gente fala de comunicação assertiva, é saber falar no tom de voz certo, do jeito certo e com algum tipo de conhecimento. Então, hoje, para mim, essas são as 3 soft skills mais importantes no mercado e que, se alinhadas com uma imagem adequada com o que a empresa prega, a pessoa vai conseguir mostrar que ela está dentro da cultura organizacional. Pri, e como adaptar a imagem a diferentes locais? Nós falamos aqui de níveis, pessoa júnior, pleno, sênior. Como que a pessoa pode pensar na roupa dela, na imagem dela, nessas diferentes fases? Começando no júnior, aí eu vou pro pleno, depois pro sênior, enfim. Como eu posso pensar uma estratégia visual para montar ali a minha imagem, seja para o homem ou seja para a mulher? O que você entende? Sempre a gente vai ter que pensar no contexto, adequação, coerência. Porém, também a gente não pode esquecer que existe uma pessoa ali. Ela tem uma personalidade, uma essência. Então, por mais que você vai se adequar ao ambiente, você tem que primeiro pensar nos seus valores, no que você gosta, na sua forma de ser e nas suas qualidades. A gente, às vezes, coloca a lupa e fica pensando assim, só nos defeitos. Só que a gente nunca pensa em valorizar as qualidades na hora de se apresentar. Então, por exemplo, se o analista júnior, por mais que ele seja uma pessoa que ainda é jovem, muitas vezes, e sabe que vai ter um tempo para galgar um cargo maior, e que ele talvez não precisa passar tantos elementos formais na imagem dele, porque até as atividades dele são atividades um pouco mais simples, né? Talvez não vai ter tanto contato com o cliente, enfim. Só que ele tem uma qualidade de se comunicar muito bem, por exemplo, né? Tem uma postura muito boa. Então, ele pode começar também a usar disso como uma roupagem dele, né? E ele já ir galgando aonde ele quer chegar. Então, não é porque ele é júnior que ele, vamos dizer assim, né, vai se vestir como uma pessoa inferior ao gestor. Mas ele pode, na postura dele, na forma de se comunicar, né, ele pode ser mais objetivo, proativo, que vai estar passando ali inconscientemente para todo mundo que ele poderia, né, já tem habilidades para quando ele crescer, ele vai ser valorizado. Já começa a moldar ali. Isso. E, assim, tem pessoas que já têm, pensando na essência. Porque eu acho assim, né? Por mais que a gente pense assim, a gente tem um estilo de roupa para chefe, né? Para líder. Mas é muito porque o que exige de um líder, né? Aqueles elementos, eles vão pedir uma postura e uma certa vestimenta que transmite aquilo. Então, se o líder ele tem que ter uma autoridade maior para direcionar pessoas, ele também precisa talvez de uma estrutura maior na vestimenta dele para não passar uma fragilidade. Porque estrutura vem de força. Às vezes uma líder, muitas vezes, né, que eu pego clientes, as minhas clientes são geralmente mulheres, muitas vezes mães, mas estão ali, elas tiveram uma promoção ou estão, né, num cargo e elas sentem que as pessoas não, talvez até pela questão da maternidade junto,
que a gente já fica numa acessibilidade maior. Então, aquela equipe que antes era par e agora virou time, ainda está vendo ela naquela posição anterior, porque ela ainda não conseguiu passar os elementos dessa estrutura que ela precisa ter para orientar aquelas pessoas. Então, assim, acho que depende do objetivo, do trabalho que você vai fazer, para que você se vista e consiga passar as mensagens do que precisa ser feito, né? Eu acho que não é muito uma regra. Eu acho que não tem regra. Não tem uma regra, eu acho. Eu acho que é a questão do bom senso. E do bom senso. Eu lembro que quando eu era estagiária, eu trabalhava lá na cidade administrativa. Aí eu achava, né, que eu tinha que ir super arrumada e tal. E aí, nos primeiros meses que eu tava lá como estagiária, eu ia toda arrumada, de salto, roupa social, que nem era minha, eu pegava da minha mãe, mas eu queria ir arrumada, né? E eu lembro que todo mundo que não me conhecia, que não era do meu setor, que eu era setor de RH lá, achava que eu era funcionária concursada, pela roupa que eu estava usando. Mas olha que engraçado. Com o tempo, eu fui parando de me vestir dessa forma. Porque eu comecei a ficar incomodada. Até legal que vocês podem dar a opinião de vocês sobre isso. Eu comecei a ficar incomodada de eu, como estagiária, ser uma das pessoas que estavam mais arrumadas no setor, né? Que as outras pessoas iam mais no conforto. E eu tava indo mais arrumada, assim, né? E com o tempo eu fui ficando mais desleixada, porque as pessoas que estavam à minha volta não se preocupavam tanto com isso, e parei de me vestir da forma com que eu me vestia, porque as outras pessoas do meu setor, tá? Porque na cidade administrativa tem pessoas que se vestem super arrumadas e pessoas que se vestem menos arrumadas. Mas eu me intimidei de estar indo tão arrumada. Isso acontece também com outras pessoas, no contrário, né? Que a pessoa se intimida de não estar tão arrumada, porque tá todo mundo à volta dela arrumado e começa a se arrumar mais. E o ambiente comunica, gente. Não adianta você falar que não existe interferência do ambiente. É só você pensar quais são as pessoas que você mais convive. Vocês falam as mesmas gírias, vocês usam as mesmas brincadeiras, praticamente as mesmas roupas. Então o ambiente também comunica. É entender que você tem um ambiente social, mas será que esse ambiente social ele é tão alinhado com o seu ambiente profissional? Porque às vezes a pessoa quer ser a mesma coisa que ela é com os amigos, brincadeirinha de encostar, brincadeirinhas aleatórias dentro da empresa. E aí o que cria a imagem? Infantil, irresponsável. Mas não, o cara pode ser o mais responsável do mundo. Só que a conduta, as atividades que ele faz ali geram essa imagem, a postura. Então o que nós estamos falando aqui é de flexibilidade. Não estou falando para você ser uma pessoa por minuto. Não, você tem a sua essência. Claro. Mas flexibilidade. E aí dentro disso, Raíssa, quais são os pontos que um recrutador espera para cada uma dessas fases? Se você puder citar dois pontos para cada fase, para o júnior, o que você olha, para o pleno e para o sênior. Eu acho que depende muito de qual posição é. É um marketing? É um financeiro? Mas um no geral, vendas assim, e tudo mais. Mas sim, quando a gente fala dessa questão de júnior, pleno e sênior, a gente está falando de maturidade. E também tem muito a ver com a questão da pretensão salarial, de tudo, né? Então, eu diria que o júnior é a maturidade 1, o pleno 2, o sênior 3. Um júnior é aquela pessoa que, por exemplo, você contrata ela para trabalhar na sua empresa, mas você vai falar o que ela precisa de fazer. Você vai ter que ensinar o que ela precisa de fazer. Então, para esse perfil, a pessoa tem que ser dinâmica, né? Aprender fácil as coisas e tudo mais. E ser proativa, ou seja, pediu, a pessoa vai lá e faz. Só que no pleno, a gente já espera que a pessoa busque as informações sozinha e faça o que precisa ser feito. E no sênior, a pessoa não precisa nem buscar a informação, ela já pega e faz. Vou dar um exemplo. Você contrata uma pessoa para fazer um cafezinho para você. Se ela é júnior, você vai chegar lá, vai mostrar para ela onde fica o café, vai mostrar como é que mexe na maquininha da cafeteria, vai explicar e vai falar, olha, todos os dias de manhã você vai ter que você vai ter que fazer esse café dessa forma. Ou seja, você vai sentar, ensinar, darará. O pleno, você só vai chegar e falar assim, aqui, você vai fazer café todo dia de manhã, ok? Ok. Aí o pleno vai lá, vai descobrir onde estão as coisas, vai pesquisar, vai perguntar para as outras pessoas, e vai fazer.
Um sênior já é aquela pessoa que você não vai nem falar. Ele já vai chegar aqui trabalhando, já vai pegar e vai fazer o cafezinho. Então, isso tem muito a ver com a maturidade profissional, né? Quando a gente fala de cargos, de maturidade profissional. Mas em todos eles, né, é exigido a proatividade, é exigido um senso, né, de entendimento das demandas e das prioridades, da gestão de tempo e tudo mais. Mas em níveis diferentes. Entendeu? Eu acho que você tem uma orientação maior, né? Aquela pessoa, ela precisa de ter Ela exige um pouco cuidado mais. maior ali, Sim. né? E os outros não. A gente entende que a pessoa... E muitas vezes tem pessoas que estão lá no sênior e estão pedindo pro gestor o que eles precisam fazer, né? E aí vai muito disso, talvez até uma personalidade. Ele pode estar até tipo, tecnicamente... Ele é bom, ele sabe, ele é um sênior, né? Mas às vezes a maturidade, por mais que ele esteja ali, ainda precisa de uma orientação e ele acha que aquilo ali é correto e vai nisso, até esse comportamento dele, né? Do jeito de ser dele, vai dizer também muito onde ele precisa melhorar, aonde ele precisa, porque quando você vai fazer uma entrevista, a gente pensa muito nessa parte técnica, né? Então, às vezes você... Assim, pelo menos o candidato, né? Eu não sei, assim, olhando pelo lado do candidato, a gente vai olhar uma vaga e fala, eu sei fazer isso. Assim, né? Bem leiga aqui. E aí eu vou me candidatar. Poxa, salário ótimo, eu sei fazer e tal. Sim. E aí entra, muitas vezes, a empresa e ele e a pessoa não tem, às vezes, os mesmos valores, ou às vezes... Aí no caso. Sim, exato. E só que... Eu acho que nem é muito... A gente, às vezes, nem para poder pensar, né? Fazer realmente olhar... Deixa eu ver aqui. Qual é o ambiente? Como que é a gestão de pessoas ali dentro? E muito nisso. Como que é tá lá dentro a equipe? Como que é o tipo de pessoas? Porque a gente quer pertencer. Quando você falou que você entrou de uma forma, aí você tava com a sua imagem, que é que você entendia que era a correta. Sim. Porque você... Era o cargo que eu gostaria de chegar. Sim, então você foi daquela forma. Mas ali dentro já tinha tipo uma estrutura já pronta, né? Que as pessoas não se cuidavam tanto, vamos dizer assim. E por a gente ter esse senso de pertencimento, de você não querer estar fora daquele ambiente, você meio que se moldou para não perder. E assim, eu tive um caso de uma cliente minha que já foi o contrário. Ela teve uma promoção, aí virou controller e, né, super... enfim, um cargo muito bom. Aí, né, e aí ela virou, então, líder, chefe, né, daquelas pessoas que antes eram... E ela não conseguia se vestir. Ela queria muito se vestir de uma forma, por ter que conversar com os diretores, ter que estar ali com uma presença maior dela. E ela com uma aparência mais, assim, muito leve, né? Mais doce. Então, ela sentia que ela precisa, né, colocar umas roupas. Só que ela tinha medo de se vestir diferente das pessoas que estavam no time dela para não se distanciar. Ficar metida. Isso, só que não é a roupa que vai distanciar. Né? É a forma como ela vai se comportar. E ela precisava, de certa forma, não se distanciar, mas ela tinha que mostrar para o time dela que agora ela estava numa posição, que ela ia orientá-los e que não era uma colega mais. Então, também, a gente, por medo do pertencimento, a gente não se coloca na imagem, na nossa melhor versão. Isso acontece com mulheres casadas, que não se vestem tão arrumadas, com medo de tá sobressaindo ali, né, com o marido poderia ficar com ciúmes ou alguma coisa, com medo dele não gostar, sendo que é o contrário, né, gente? A gente mais arrumada, a nossa melhor versão, deveria a gente ser mais bem-quisto, né? Então... Tem esses poréns aí da imagem pessoal. Buscar a melhor versão sem falar isso. Eu só queria complementar, né, quando você estava falando da questão de entrevista, de habilidade técnica e tudo mais.
Hoje, né, os CEOs, eles valorizam muito mais suas habilidades comportamentais, seu posicionamento, sua postura, do que habilidades técnicas. Porque habilidades técnicas são treináveis. Caráter e outras habilidades comportamentais não são. Como que você treina uma resiliência? Não tem como. Mas agora, se ensinar uma pessoa a fazer fluxo de caixa, você consegue fazer. Então, hoje, né, as entrevistas, elas estão muito mais voltadas para expertise comportamental e fit cultural, para ver se os valores, missão, cultura e até mesmo o objetivo do candidato está alinhado com a empresa, do que a parte técnica. E tem uma frase que eu sempre falo, que é: a empresa tem que escolher você, mas você também tem que escolher a empresa. Sim. Não adianta você ser só escolhido. Você tem que estar no poder de escolher. Por isso que muitas vezes é muito mais confortável você buscar emprego estando empregado, que aí você consegue escolher de uma maneira mais tranquila, mais leve, do que quando você tá desempregado, desesperado, e aí qualquer coisa que aparece, a primeira oportunidade é a que você aceita. Então, eu sempre falo, né, para as pessoas que é muito importante estar sempre aberto, porque às vezes pode surgir uma oportunidade que vai mudar a sua vida, que está mais dentro do que você está querendo, que você vai conseguir atingir os seus objetivos mais rapidamente e tudo mais. Então, o que eu queria só complementar essa questão mesmo das habilidades comportamentais e fit cultural, que é muito importante que a pessoa se prepare para a entrevista e estude sobre a empresa, fazendo essas perguntas que a Pri falou, perguntando como é que era o RH, como é que era a cultura da empresa, e assim, isso é muito importante que eles façam, que os candidatos façam essas perguntas nas entrevistas, porque mostram que estão interessados, que mostram que querem entender um pouco mais. Isso aí é até um diferencial muito grande em vários processos seletivos. Eu demorei muito para entender isso. Eu trabalhei numa agência de publicidade, eu sou consideravelmente criativo, e aí eu dava ideia e nada. E aí eu comecei a ficar com a imagem de reclamão. Só que depois eu fui entender que era a cultura do dono da empresa. A empresa não ia mudar porque o Paulo queria que ela mudasse. Então chegou o momento que, eu que tenho que sair. E a partir disso eu entendi que eu não serviria mais para trabalhar como CLT. Nada contra quem tem um perfil, cada um tem o seu perfil. Mas a partir do momento que eu identifiquei isso, eu fui muito mais feliz e muito mais produtivo. Se eu não tivesse tido essa consciência, eu estaria lá dando murro em ponta de faca até agora. Faz isso, não. E aí o que ia acontecer? Eu ia ficar o chato, o reclamão, frustrado. Então você também tem que entender que se a sua imagem não cabe ali, vai embora. Procura outra vai coisa procurar melhor. O que te faz feliz. Sim. Exatamente. E não é só, mas é porque era o meu sonho. Gente, sonhos você sonha um por dia. Se não foi aquilo que você esperava naquele, vai pro outro. Recalcula a rota quantas vezes for preciso. E aí eu acho que entra, Paulo, o que as pessoas não costumam fazer. O autoconhecimento, e não é clichê do autoconhecimento. Tipo, o que é que você gosta? O que é que você gosta de fazer? Porque, e o que você não gosta de fazer? Ou vá pela frase, o que você não faria de jeito nenhum? Porque aí você começa a traçar o seu perfil, né? A sua personalidade e buscar aonde você se sente bem. Para você não ter que ficar se moldando né, com roupas ou com atitudes. Às vezes até tem que mudar a forma como a pessoa é, porque naquela empresa né, a regra é aquela que você vai ter que ir. Então, quando você consegue, né, trabalhar isso, eu acho que é a solução de muitos problemas aí, né? Eu acho muito engraçado que em todas as entrevistas que eu faço, eu pergunto para os candidatos quem são eles fora dos currículos. Vocês acreditam que é a pergunta mais difícil para eles? Eles não conseguem falar sobre eles. Eles travam. Porque quando vai falar sobre as experiências, case de sucesso e tudo mais, já tá na ponta da língua. Agora, quando vai falar sobre ele... E assim, eu sempre pergunto, tipo, o que você gosta de fazer no tempo livre? Ou quantos anos você tem? Onde você mora? Me conta um pouquinho da sua rotina. Porque nesses 5 minutinhos que a pessoa está se apresentando para mim, eu já defini eu já descobri qual que é o perfil comportamental dessa pessoa. Eu já descobri se essa pessoa é uma pessoa mais caseira ou se é uma pessoa que gosta de ir pra rua. Aventureira. Eu já descobri se a pessoa é mais natureza, praia ou é mais festa. Então, assim, isso é muito importante porque eu já consigo adequar. Ó, na empresa que eu tô fazendo a vaga aqui, as pessoas são assim assado. Vai casar? Não vai?
Então, assim, a pessoa tem que saber falar sobre ela. Se vender, né? Eu acho que uma entrevista é um processo de negociação, de venda Sim. do seu futuro, das suas habilidades, dos seus objetivos, Do seus seu sonhos, tempo. seu tempo, Mas tudo. isso é tão mais comum, porque 99% das minhas clientes, quando eu faço exercícios de autoimagem, Não principalmente, considero. só fazer uma pergunta. A gente tem espelho em casa, porém, muitas vezes a gente olha para o espelho, mas não se vê. Então, assim, isso todos nós, né? Já teve até um outro caso de um colega numa live que eu fiz, e ele foi falar sobre uma experiência que ele passou por um espelho na casa dele, e aí, ou numa filmagem, quando ele olhou e falou, peraí, sou eu? E aí ele viu que ele estava com, né, excesso de peso, mas ele não tinha percebido o tanto que ele estava acima do peso. Ele sabia que ele tinha engordado, mas ele não conseguia se ver. Por quê? Ele se olhava no espelho e não se via. E clientes minhas, eu peço para fazer exercícios de autoimagem, que é simplesmente, bem simples aqui, um deles. Vai lá no Pinterest, aí eu queria pastinhas, né, falando como eu gostaria de me ver. Aí elas colocam vários looks e eu falo, agora como você se vê hoje? Aí eu vejo que demora a fazer. Aí quando eu pergunto, ai, Pri, tá difícil, porque eu só uso isso e isso. Eu falei, então, busca. Ela tem essa dificuldade de falar sobre você. Então, é uma dificuldade, e querendo ou não, é a causa aí desses ruídos, porque a gente não sabe sobre a gente, você não consegue transmitir quem é você. Aí você acaba transmitindo uma imagem de que você acha que você é, que na verdade você não sustenta, porque depois você não é aquilo, aí quando você vai falar uma frase que não tem nada a ver. Então, assim, acho que esse autoconhecimento aí, em todos os sentidos, né? E a imagem que nós temos, normalmente, é uma imagem terrível. Então, Terrível. você A lupa. fez um trabalho maravilhoso. Ah, será que ficou bom? Nossa, tá pensando Será? nisso agora. É a lupa. Poxa, trabalho maravilhoso. Aí alguém faz a sua equipe o mesmo trabalho. Nossa, você é o cara. O que eu quero dizer com isso? A nossa comunicação, você com você, é terrível. É terrível. Você tem que começar a utilizar suas palavras de uma maneira mais positiva. Eu não estou falando para ser o Zé Otimismo, porque também que é otimista é chato. Mas começar a perceber que o seu trabalho tem valor, que a sua imagem tem valor, que você consegue fazer as coisas, que onde você está, você não caiu de paraquedas. Ah, mas será que eu mereço meu carro? Claro que merece, senão você não estaria aí. Então é começar a trabalhar esse tipo de autocomunicação, que aí vai para o próximo ponto que eu quero falar, que é sobre a autoavaliação e a autoconfirmação. Como que quando eu me amo, vamos dizer assim, como que isso pode impactar diretamente na minha performance? Nossa, eu tava querendo pegar até um gancho, né, da sua última fala, sobre a autocobrança, né? A autocobrança, eu conversei com uma psicóloga outro dia sobre isso, que eu realmente me cobro muito. É como se eu fizesse uma listinha e a cada conquista minha, eu desse um check. Eu não fico feliz, eu não abro nem um sorriso. É tipo como se fosse mais do que minha obrigação. E essa autocobrança, às vezes, vem lá da infância. De tipo, você tirou 10, não fez mais que sua obrigação. Você fez isso, não fez mais que sua obrigação. E aí a gente carrega isso como se tudo que a gente fizesse fosse uma obrigação e nunca ficasse feliz com nada. Como se só fosse um próximo. Thank you next, thank you next. Ou seja, a sua imagem nunca fica boa. Você nunca vai ficar feliz. Nunca. Você sempre vai ter alguma coisa para poder reclamar. E aí eu puxo o gancho para a questão da autoestima, né? Que influencia diretamente a sua autoestima. E a autoestima não é você se olhar para o espelho e se achar bonito. Isso aí, quem pensa isso, precisa de entender um pouquinho mais o que é autoestima. A autoestima é você enxergar quem você é por dentro. É muito além do que um rostinho bonito ou um corpo bonito. É quem você é por dentro. Você está satisfeito com quem você é por dentro? Eu, quando eu era mais nova, eu fiz esse exercício interno, que foi quando eu comecei a resgatar minha autoestima. Que foi realmente entender. Eu sou o que eu gostaria de ser, eu tenho caráter, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Então aí você começa a se ver com mais cuidado, com mais amor. E isso reflete em tudo na sua vida. Reflete nos seus relacionamentos, reflete nas suas amizades, reflete dentro da sua família, reflete dentro do seu trabalho, reflete em todas as áreas da sua vida. Quando você começa a se olhar com cuidado, quando você começa a se amar.
E na performance também, né? Como eu falei, no trabalho. Porque você começa a ter mais autoconfiança, você começa a acreditar mais em você. Tem empresa que você vai entrar que você não vai receber parabéns. Você vai precisar do elogio do outro para você se sentir feliz com o que você fez? E tem muita gente que é assim. Ah, não me Precisa. valorizou. É. Gente, Existem várias formas de se valorizar. E eu falo muito para os empresários que eu presto consultoria. Eu falo assim, você precisa de entender como que o seu funcionário se sente valorizado. Tem funcionário que se sente valorizado com reconhecimento público, como a plaquinha aqui, ó, de funcionário do mês. Tem funcionário que se sente valorizado Com com dinheiro. bolso. o dinheiro na conta. Tem funcionário que se sente valorizado com um happy hour, ou a empresa pagar um rolezinho. Então, cada funcionário, cada pessoa tem o seu grau, né, de realização, mas todo mundo precisa de um tipo de reconhecimento. Nem que seja um tapinha das costas e falar, parabéns, você fez muito bem. Mas você não pode depender disso. Porque senão você não vai pra frente. Sim, porque aí você, só se a outra pessoa falar que você executou certo, que você foi bem, que você vai achar que você foi. E trazendo aqui para, né, assim, imagem pessoal, muitas vezes a gente acha que é estar bonita, como você falou, né? Não é só se sentir bonita na beleza física, né? Ah, um corpo padrão, né? Um rosto, aí vai muito para essa parte da assim, estética. A autoestima, muitas vezes mulheres lindíssimas, elas não se sentem bonitas, né? E aí é um trabalho realmente um pouco mais aprofundado, Autoimagem, que aí entra a psicólogo. questão de psicólogo, Terapia. que uma consultoria de imagem sozinha não faz, né? Porque muita gente tem distorção Mas de imagem. porque essa questão da autoimagem, exatamente. Ela não consegue ter ela não consegue se enxergar da forma, mas também ela não consegue enxergar. Ela coloca a lupa, como eu estava falando, só nos defeitos e não coloca a lupa. O que eu tento fazer com as minhas clientes é vamos colocar a lupa nas suas qualidades. Não é que você não vai ter defeitos, porque a gente tem. Mas aqui, o nosso trabalho é colocar nas qualidades. Então, olha só como você tem isso, isso e isso. Vamos valorizar seu tipo físico? Não é assim, eu vou... não vou mostrar que você tem ombros largos. Não, tem mulheres que acham maravilhoso ter ombros largos. Também esse padrão de trazer todo mundo para o mesmo corpo físico também, já pelo menos eu não trabalho dessa forma. Não existe a harmonia para o rosto, o corte de cabelo, depende. Não, Depende. tem mulheres que querem mostrar um rosto mais anguloso. Antigamente, o rosto ideal seria um oval, né? Um rosto sem ângulos. Hoje, tem muitas mulheres que, né, a maioria estão colocando já os ângulos. Então, assim, não tem padrão para estar bonita. Né? Você tem que realmente se sentir ali na sua qualidade, aonde que você quer reforçar. Então, se quer os ombros, então vamos mostrar esses ombros mesmo eles sendo mais largos. Então, assim, por que eu vou colocar ali um blazer sempre para trazer uma linha mais reta, sendo que eu quero que esses ombros estejam mais largos? É saber autoconsciência, o que eu quero. O que você quer? Gente, nós começamos a falar sobre roupa, já passamos por comportamento, e agora eu quero, para a gente poder fechar esse bate-papo aqui, entender o seguinte, vocês duas já passaram por transições de carreiras. Sim. E aí eu quero saber como que vocês fizeram isso em relação à roupa, a comportamento. Por exemplo, a Pri era executiva e agora ela trabalha com outro segmento empreendendo. Como que vocês fizeram essa transição de carreira da imagem X para a imagem Y? Como que vocês planejaram essa transição? Como que foi isso? Quer começar? Bom, eu confesso que eu não planejei. Então, assim, não tinha tanto conhecimento na área. Sempre fui uma pessoa que me vesti bem, até porque eu sempre fui muito cobrada dentro de casa para estar sempre bem vestida. Então, sempre, né, tive esse senso. Mas, obviamente, a minha imagem tem que mudar. Então, quando eu fiz a transição, né, de funcionária para a CEO de uma empresa, eu tive que pensar na imagem que as pessoas que não me conheciam, porque quem me conhece já me vê como a empresária, eu comecei a ter que ver que eu tinha que mudar. E assim, eu tenho a carinha de nova, né, gente? E eu passei muito aperto por isso.
porque eu não tinha a credibilidade de pessoas que não me conheciam. Então eu podia estar arrumado o que for, podia estar de salto, podia estar com uma roupa super arrumada, super elegante, mas a pessoa olhava pra minha carinha, meu cabelo era na bunda. Tá precisando cortar de novo, mas assim, eu cortei mais de 10 dedos depois que eu fiz uma consultoria de imagem no ano passado. Eu cortei meu cabelo, eu comecei a usar maquiagens mais amenas, assim, né? O básico, mas pelo menos usar maquiagem, porque eu nunca gostei de maquiagem e agora eu tô aprendendo a usar. Coisa que antes eu não usava. Mas assim, não foi uma transição de imagem planejada, mas ela foi necessária. E ainda sigo, né, tentando adequar da melhor maneira possível, porque eu acho que a gente erra às vezes também. Às vezes a gente acha que tá adequado, chega no ambiente e você tá arrumada demais ou desarrumada demais. Mas eu acho que e tá realmente tudo seguir. bem, né? A gente vai Faz aprendendo. parte. A gente vai Erra e aprende. aprendendo. Faz Erra e parte. aprende. Exatamente. Imagina se a gente não errasse, né? Exato, a gente vai aprendendo e vai entendendo onde que é melhor, né? Assim, nesse lugar dá pra eu ir com essa roupa. Então eu fui aprendendo a ser proposital também com a minha imagem e com o meu posicionamento. Então, quando eu quero me comunicar com conexão, eu me posiciono de uma forma. Agora, quando eu quero me comunicar com uma autoridade, eu me posiciono de outra completamente diferente. E foi tranquila essa transição? Ou ainda está no A processo? gente vai aprendendo, né, gente? Eu não considero que eu tô 100% transicionada nessa questão de imagem, mas eu hoje consigo me enxergar como uma empresária, coisa que quando eu comecei, eu não conseguia. E você, Pri? Acho que a gente vai estar sempre buscando avançar, então a gente nunca para, nunca vai acabar essa transição. Quem fala que tá pronto? Não, Mentira. Não tá. até porque a gente, né, hoje eu estou como consultora de imagem, mas já estou me aprimorando na estrategista de marca e por aí vai. Então, assim, a minha transição não foi tão tranquila, né? Eu tive que fazer um resgate de autoestima. A consultoria de imagem, quando eu comecei a trabalhar, né, em 2010, foi uma forma, né, era em paralelo, era um hobby, e eu vendo ali que eu ajudava outras mulheres, na verdade, eu estava me ajudando. Então, eu sempre vi com muito carinho essa profissão, porque ela me resgatava sempre. E na maternidade, aí eu duvidei de tudo. Eu falei, essa consultoria de imagem, não. Porque é tão difícil, foi tão profundo, a gente não ter tempo para lavar o cabelo. Ia falar assim, não é possível, será que isso é verdade? Será que como eu não tô me cuidando? E ali eu duvidei mesmo, pensei, não funciona para mães. Mas fui, com o passar do tempo, entendendo que ali eu precisava buscar de novo o resgate da minha autoestima. Não era a consultoria de imagem que estava errada, né? Era eu que tinha que olhar para mim de novo, né? E aí, então isso me deu até mais força. Assim, hoje meu público praticamente são mães, porque eu entendo profundamente como é difícil você passar, nem que seja, lavar o rosto, vamos dizer assim, né? Naquele momento da turbulência de criança pequena. Mas hoje eu já me vejo também como 100% consultora de imagem, apesar que eu já tenho essa profissão há muito tempo, mas eu sempre era a executiva, administradora, e ali eu fazia o meu trabalho de consultoria. E hoje não, hoje eu já consigo, eu acho que é isso, é você se ver, já é o primeiro passo. E hoje em né? dia tem muitas coisas que guiam a gente também, né? Os arquétipos, por exemplo. Isso. Hoje a gente tem que saber se posicionar tanto na vida real quanto na vida digital, né? Então, assim, os arquétipos, eles conseguem, não sei se a galera conhece, se não conhecer, pesquisei um pouquinho sobre, mas basicamente são elementos que trazem para o seu posicionamento. Então, assim, tem o arquétipo governanta. A governanta se veste dessa forma, fala dessa forma e tem essa postura. Tem o herói. O herói é dessa forma, dessa forma. Então, são 16 arquétipos? São 12. 12 arquétipos. E a gente vai se identificando com uns, não se identificando com outros, dá para poder se identificar com mais de um,
passar uma imagem, e aí você consegue criar a sua narrativa, você consegue ter mais uma noção das roupas que se encaixam para você passar a imagem desse arquétipo que você tem. Dos comportamentos que se adequam. Exatamente. Isso. Gente, comunicação não é só falar. Comunicação existem vários detalhes, mas vários. E aí, eu quero pedir para você o seguinte: 1 hora passou, piscou o olho, já acabou. Já acabou. Deixe uma mensagem final. O que vocês podem deixar de mensagem final, de recado? Se for para você fazer uma coisa agora, para mudar a sua imagem, o que você faria? O que você daria como dica? Olharia para dentro, né, de cada uma aí de vocês, entender a personalidade, essa essência e trazer, externalizar a melhor versão. Todos nós temos como melhorar, né, e colocar a lupa nas qualidades. Então, isso para mim, essa melhor versão é colocar a lupa na nossa, né, no que a gente tem de melhor e ser feliz também, né? Se sentir bem e sem tanta pressão, tanta cobrança e tanta comparação, que hoje com a internet, redes sociais, né? É um ambiente onde a gente se compara demais, né? E isso acaba tirando a nossa autenticidade. A gente fica, às vezes, com medo de ser a gente por não estar igual, né? O vizinho, né? Então, é mais isso, olhar para a gente, encontrar quem realmente a gente é. E você, Raíssa? Eu diria para você traçar o seu objetivo. E, de acordo com o seu objetivo, traçar um plano de ação com as metas do que você precisa fazer para atingi-lo. E assim, por exemplo, o seu objetivo é chegar no cargo tal da empresa tal, um exemplo. O que você precisa de fazer? Você precisa de mudar a sua imagem, você precisa de fazer terapia, você precisa de curar alguma coisa interna, você precisa se desenvolver em alguma parte técnica, fazer um curso de Power BI, de Excel, enfim. Eu indico, né, que você olhe para dentro, veja qual que é seu objetivo, trace um plano de ação, onde você consegue determinar mini metas do que precisa ser feito para você alcançar o seu objetivo e ser plenamente feliz com você, com a sua imagem, com a sua essência e aprender, né, também, eu acho que dentro desse plano de ação, a se comunicar, porque a comunicação é muito importante. Procurem a tagarela. Isso. Pri, deixa seus contatos, seu telefone, seu WhatsApp, Instagram, enfim. Meu Instagram é @prigontijo, super fácil de achar. O WhatsApp, entrar em contato. Tem o link, né? Se vocês quiserem, já tem o link, já vai direto. Podem mandar mensagem, fiquem à vontade. Ele é mentoria, ele é eu trabalho tanto, assessoria, como é? Eu trabalho tanto uma consultoria de imagem, que é um acompanhamento em que eu vou na casa da cliente, faço um processo de 2 a 3 meses ali junto com ela. Mais completo de guarda-roupa, personal shopper, visagismo, coloração pessoal. Então, é um processo de autoconhecimento, porém, autoconhecimento não transforma. O transforma é a gente sair do ponto A para o ponto B, né? Que é através de um método, que é o método que eu trabalho, que chama DNA, né? Que eu olho ali toda essa... Tudo o que a gente precisa, né, dentro dos princípios da consultoria de imagem. E também tem uma mentoria para empreendedoras no digital, que aí eu também trabalho com os arquétipos. E é mais para trazer essa essência, para ela conseguir trazer do offline para o online, o trabalho que ela já executa tão bem, mas que tem dificuldade, né, de trazer essa sua essência. Então, eu tenho esses trabalhos, tanto no presencial quanto no online. Então, reforça mais uma vez o seu @. @prigontijo. Obrigado, Pri. Raíssa, sua vez. Bom, gente, meu Instagram é Raíssa Diniz. Vou soletrar que fica mais fácil. RHYSSA, Diniz com Z. Como eu falei para vocês, hoje eu tenho, né, uma empresa, uma consultoria de recrutamento. Então, minha fala é mais para os empresários. Quem for amigo de empresário pode me indicar também. Mas a minha empresa chama RM Gente Gestão. E nós somos uma consultoria de recrutamento que foca, né, num recrutamento mais ágil, mais assertivo. Fazemos um alinhamento com o cliente bem profundo para poder entender qual que é a cultura, para poder entender o que ele realmente busca e trazemos, né, os melhores candidatos do mercado dentro das condições que o cliente oferece também. Além disso, eu dou treinamento dentro de empresas também, muito voltado para essa parte de soft skill.
Eu vi no mercado, né, essa carência dos profissionais hoje em dia. E antes eu fazia para a pessoa física, mas com o objetivo de escalar mais e conseguir desenvolver mais pessoas. Hoje eu entro dentro das empresas para poder dar palestra, para poder dar treinamentos, para poder ajudar, né? Porque quando a gente fala de soft skills, quando a gente desenvolve uma inteligência emocional, uma comunicação, uma liderança, a gente tem resultados positivos dentro da empresa também. Então vocês podem contar comigo para recrutamento e para treinamento. Meu @ é Raíssa Diniz. Beijo. E da empresa tem? RM Gente Gestão. @ RM Gente Gestão. Mas no meu perfil tem lá o @ da empresa. No meu perfil pessoal eu costumo postar um pouco sobre essa parte de recolocação. Então, para quem é candidato aqui também, tem lá no meu perfil, no perfil da minha empresa, as vagas que eu tenho abertas. Hoje a gente deve ter umas 12 ou 14 vagas abertas. Então, às vezes, também tem alguma vaga que faça sentido para vocês. Meninas, então, mais uma vez, agradecer a confiança, porque estar aqui depois de um dia de trabalho não é fácil, mas é importante essas trocas, porque vocês possuem conhecimento para compartilhar. Eu não ia trazer aqui uma pessoa que não tem algo para agregar, então vocês agregaram muito durante essa 1 hora, agradeço muito. Agradecer também a Implantar, que é uma parceria com a Tagarela também e com o nosso podcast Falatória, e que esse conteúdo seja para você uma forma de pensar comunicação, de pensar imagem de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais estratégica, que você possa utilizar, assista, passe devagar, vai lá, faça um corte, enfim, pega esse conteúdo e estuda, porque o conteúdo ele existe. Se você não estudar, não vai adiantar. Você vai ficar ó céus, ó vida, o resto da vida. Então depende muito de você. A nossa parte foi feita, que é entregar, que é estruturar, que é entregar o nosso tempo para você gratuitamente. Mas você precisa estudar. E caso você queira trabalhar a sua comunicação, melhorar a sua fala, procure o @ da Tagarela, Tagarela School, ou o meu, Paulo Felipe Oratória. E se você quiser um emprego, procure a Raíssa. Se você quiser melhorar a sua imagem, procure a Pri. Então eu agradeço mais uma vez vocês duas e que todo esse conteúdo seja de grande valia para todos vocês. Um abraço. Tchau, gente. Tchauzinho. Boa, Fael.